A arte da guerra. Sun Tzu. A maior vitória é aquela que não requer batalha. Se seu inimigo estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele tiver uma força superior, evite-o. A arte da guerra, de Sun Tzu, é um tratado clássico sobre estratégia e tática militar, escrito há mais de 2 milênios na China antiga. Apesar disso, esse escrito aparece em muitas listas de melhores livros sobre negócios. Por quê? Simplesmente porque ele ensina líderes de empresas, CEOs e empreendedores a pensar de maneira estratégica. Ainda que o foco principal de A Arte da Guerra esteja exatamente no conflito e em como enfrentar o inimigo, os escritos do general chinês extrapolam o campo de batalha e podem ser aplicados na hora de enfrentar concorrentes, abordar o mercado e decidir entre a construção de alianças ou o momento de partir para cima. Vencerá aquele que souber quando lutar e quando não lutar. A Arte da Guerra foi escrito há mais de 2.000 anos na China antiga. Sun Tzu analisa a natureza do conflito, que pode ser aplicado a um mercado ou setor específico, a importância de conhecer o terreno no qual vai acontecer a batalha. Podemos pensar em mercado, segmento, recursos da empresa, pessoas, etc. Quem é o inimigo, a concorrência, e quais são as condições para alcançar a vitória, tornar-se líder do segmento ou mercado, ou atingir os objetivos principais da empresa. Tudo isso deve ser pensado antes de se envolver em uma batalha, ou, no caso, a criação de um negócio, ou a estratégia de avanço da companhia. Quem deseja lutar deve primeiro calcular o custo. Em outras palavras, antes de ir à guerra, é preciso muito planejamento e preparação, segundo o general e filósofo Sun Tzu. O autor de A Arte da Guerra enfatiza que planejar, calcular e comparar exércitos leva à vitória. Um Estado que entra em guerra está lutando por sua sobrevivência e, portanto, todos os esforços devem ser feitos para entender quem é o inimigo, quais são seus recursos, como ele age e como reage. Esse conhecimento deve ser usado para fazer planos. Em resumo, usar o conhecimento para desenhar uma estratégia de sucesso. Toda guerra é baseada no engano. Portanto, quando formos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando estivermos longe, devemos fazer com que o inimigo acredite que estamos perto. Parque memorial construído pelo governo chinês para honrar a memória do general e filósofo chinês Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Crédito: Wikimedia Commons, Wikipedia. Quem foi Sun Tzu? Sun Tzu é um lendário estrategista militar cujos pensamentos influenciam até hoje líderes militares e também líderes de negócios. Embora haja algumas referências a ele, muitos estudiosos ainda colocam em dúvida tanto sua existência quanto seus feitos. Ele foi general, líder, filósofo e escritor, mais conhecido por ser o autor de A Arte da Guerra. O livro funciona como um guia para táticas e estratégias militares, e terminou de ser escrito no século VI a.C. Considerado o mais antigo tratado conhecido sobre guerra tática, tem seus fundamentos na filosofia oriental, como o taoísmo. Exatamente por essa razão, sua principal filosofia reforça que se deve evitar o conflito sempre que possível. Diz Sun Tzu: a arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. A combinação de Sun Tzu entre as forças opostas de resolução não violenta e combate agressivo reflete a ideia taoísta de Yin e Yang, forças opostas, porém complementares. Sun Tzu sugere que seguir o Tao, ou o padrão do mundo natural, é um componente importante da liderança bem-sucedida. Mesmo há 2 milênios, essa visão sobre a guerra, que envolve aspectos psicológicos, era bem atípica. Ele prega que a melhor maneira de vencer uma batalha não era por meio de confrontos diretos, e sim
conhecendo o inimigo e usando de estratégia para obter a vitória. Sun Tzu defendia que a luta deveria ser a última opção, não a primeira, e só deveria ser feita quando absolutamente necessária. Entretanto, quando a batalha era necessária, ela tinha de ser bem planejada. Há 5 elementos essenciais para a vitória. Vencerá aquele que souber quando lutar e quando não lutar. Vencerá aquele que souber como lidar com forças superiores e inferiores. Vencerá aquele cujo exército for animado pelo mesmo espírito em todas as suas fileiras. Vencerá quem, preparado, esperar para enfrentar o inimigo despreparado. Vencerá aquele que tiver capacidade militar e não sofrer interferência do soberano. Devido à sua abordagem mais lógica e psicológica da batalha, a metodologia de Tzu pode ser útil na exploração de todos os tipos de conflito nos negócios e em nossas vidas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas.